Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis, onde estamos conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais durante este período de 3 meses do nosso terceiro trimestre. E hoje vamos estar falando de um assunto extremamente importante, uma arma poderosamente mortal. Que arma é essa? Vamos observar o que diz Salmos, capítulo 34, e verso de número 13. Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem enganosamente. Pense num negócio perigoso. É quando fazemos mau uso da nossa língua. É quando somos infelizes no falar. Nós temos uma leitura bíblica em classe baseada em Tiago 3, versículo 3 ao 13. Está escrito: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a figueira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que palavra de Deus extraordinária para as nossas vidas. Então aqui nós vamos conhecer o poder que existe nas palavras, seja para gerar força e ou riquezas. Também vamos perceber que as palavras, se elas forem usadas pelo mal, se transformarão em força destrutiva. E vamos também anunciar que as palavras, elas são incontroláveis humanamente, mas o Senhor tudo pode fazer. Daí a importância de o homem de Deus e da mulher de Deus ser guiado pelo Espírito de Deus. É a única solução. Primeiro tópico, o poder da língua. Primeiro subtópico, palavras, a ponte para o futuro. Em Tiago 3, verso 2, Deus nos adverte acerca da importância da nossa fala, esclarecendo que se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e também poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer, se você consegue controlar a sua língua, é mais fácil controlar todas as demais áreas do corpo, todo o conjunto do seu ser. Assim, nossas palavras podem nos aperfeiçoar no caminho de Deus e promover o cenário ideal para que conquistemos estrondosas vitórias. Vitórias estas sobre a carne, vitórias sobre os desejos da natureza humana, vitórias sobre o mundo,
fazendo-nos mais que vencedores como Cristo. As palavras, sem dúvida, elas possuem relevância para as vidas humanas. O próprio Jesus mencionou que, por nossas palavras, seremos aceitos por Deus ou condenados. Por exemplo, quando a gente lê Mateus 12, verso 37, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja a importância das palavras. Veja como ela tem poder de interferir no nosso futuro. E o pior, no futuro eterno, se não as colocarmos corretamente, como é o desejo de Deus. E Jesus também deixa claro que quem lhe confessar diante dos homens, agora vemos aqui as palavras sendo usadas na direção certa e da maneira certa. Quem confessar Jesus diante dos homens, ele, no caso aqui Jesus, o confessará diante de Deus. Mateus 10, verso 32. Diante de Deus também, diante dos anjos do Pai. Paulo, por sua vez, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, Romanos 10 e 9, serás salvo. Olha novamente o valor, a importância das nossas palavras, quando as direcionamos na direção correta. Assim, nossas palavras, elas têm muito a ver, muito mesmo, com o nosso futuro. Então, veja que não é somente coisa do momento. Veja que sai por aí falando sem controle, falando sem freio, tem implicação no futuro. Não é somente implicação, problema, situação complicada agora. Vamos ao exemplo do cavalo, né, que é citado no texto aqui de Tiago. Desde a antiguidade, entre as nações, o cavalo é símbolo de força. Então, Deus, para explicar como devemos ter cuidado com nossas palavras, lembra que freios são colocados nas bocas dos cavalos para que obedeçam. Ora, para que serve um cavalo desobediente? Para nada. Somente quando o seu corpo pode ser dirigido por seu dono, é que ele passa a ser ou a ter serventia e valor para os homens. Sem adestramento, ele não passa de um animal selvagem. Então, que serventia ter um homem descontrolado diante de Deus? Que serventia ter um homem ou uma mulher descontrolada na sua língua diante do Senhor? Para que serviremos? É algo de se pensar, né? Dessa forma, como o cavalo se tornou vital para as grandes guerras da humanidade por sua submissão, e isso se deu, sobretudo, através do freio de sua boca, também nós devemos nos conter e ter sempre uma palavra agradável, temperada com sal. E isto glorificará a Deus, não é verdade? Terceiro subtópico, o exemplo do navio. Símbolo de prosperidade e riqueza, os navios do passado, as naus, também são lembradas pelo Espírito Santo para orientar acerca da importância do controle das palavras. Pois, embora eles sejam tão grandes e levados de um lado para o outro por ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. O Senhor aqui sinaliza uma vida cheia de bênçãos, como o navio mercante, que de longe, né, traz o seu pão, conforme Provérbios 31 e 14, mas isso somente para aquele que é sábio no uso das palavras, deixando-se governar pelo Espírito Santo de Deus. Então, no primeiro caso, finda o homem glorificando a Deus. No segundo caso, finda o homem sendo abençoado pelo Senhor, quando ele utiliza bem as suas palavras. Segundo tópico, uma arma mortal. Subtópico 1, pequeno órgão, porém ousado. Depois de mencionar as conquistas que um falar equilibrado nos domínios do Espírito pode oferecer, Tiago apresenta o lado perigoso, traiçoeiro do uso das palavras, começando pela possibilidade da soberba. Aqui é onde mora o problema, né? Davi, acerca disso, orava dizendo: também da soberba guarda o teu servo,
para que se não assenhoreie de mim, quer dizer, para que não me domine, para que não tome conta de mim. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Salmo 19, versículo 13 e versículo 14. Que o Senhor ponha uma guarda à porta dos nossos lábios. Salmo 141 e versículo de número 3. Segundo ponto, o perigo da rebelião. As grandes rebeliões que destroem a ordem estabelecida sempre começam com uma palavra, e depois incendeia outros e assim se alastra indefinidamente, né? Às vezes até por todo o mundo. Por isso, o Senhor adverte: vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Por que não dizer que várias guerras já aconteceram por causa da fala? A fala rebelde, da mesma forma, pode se alastrar rapidamente como fogo promovido pelo mal e assim muitos na casa de Deus serem contaminados. Está escrito: a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago ainda adverte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus irmãos, tomemos muito cuidado, mas mesmo assim, todo cuidado é pouco. Só existe uma maneira: ser guiado pelo Espírito Santo da verdade. Olha que coisa séria, não é verdade? Há uma vontade enorme da gente pedir a Deus incessantemente: Senhor, toma conta da minha alma, do meu espírito, né, de todo o meu ser. Livra-me da soberba, para que as minhas palavras possam ser agradáveis a ti. Terceiro e último tópico: uma força indomável. Ninguém doma a língua. Em Tiago 3, versos 7 e 8, Deus, de uma forma didática, querendo ensinar a gente, novamente explica o perigo do uso da fala, mencionando que a natureza irracional dos animais permite que eles sejam adestrados. Mas o homem natural, por sua vez, não consegue controlar as palavras. Não existe adestramento para o homem natural, podendo ser assim instrumento do mal. Olha que coisa séria, né? Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas de bem usando as palavras como instrumentos do mal e, com isso, trazendo enormes prejuízos, como, por exemplo, aconteceu com o próprio Pedro e com Ananias e Safira, que vieram a morrer. Por quê? Porque pecaram contra o próprio Deus com suas palavras. Entre outros, né? Somente pela ação do Espírito Santo a pessoa pode controlar as palavras. Não é verdade? Sério isso? Bem, segundo subtópico do tópico 2, desenhando o problema. O que acontece se em um copo com água mineral for colocada água suja? A água deixará de ser pura e logo todo o líquido será imprestável para consumo humano. Simples assim. Tiago, dessa maneira, explicava que se um crente, que é manancial de água doce, começar a falar imoralidades, palavrões, heresias, começar a xingar as pessoas, maldizer as pessoas, amaldiçoando-as, né? Enfim, coisas que não convêm aos santos, estará praticando aí o que? Lançando o que? Água amargosa, deixando assim de ser uma fonte de água doce, de uma água que é agradável a Deus. Por isso ele diz que é impossível ser santo e profano nas palavras. Ao mesmo tempo, se é santo, mas as palavras são profanas, é incompatível, não pode uma fonte de água salgada e água doce. Terceiro, palavra com sabedoria. Em Tiago 3,13, o apóstolo pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Esse era o ponto-chave, como se diz. Quem é sábio e inteligente? Como se conduzir corretamente como cristão, visto que somos incapazes de domar nossa língua? Para explicar isso,
Tiago não produz uma resposta mística, mas apenas usa o cajado de pastor para ensinar. Ele diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, né, existe uma palavrinha que conte até 10, né? Tenha calma antes de falar. Pense bem. Não saia por aí atirando para todo lado. Não deixe jorrar aquilo que não provém do Espírito de Deus. Então, quando tiver de responder a alguma fala, né, desrespeitosa, muito cuidado. Cautela, calma. A palavra deve ser, portanto, temperada com sal, isto é, que demonstre bom trato em mansidão de sabedoria, significando que devemos falar sem desrespeitar as pessoas. Isso é bom trato. Falar sem afobamento, isso é mansidão. E em sabedoria, falar o necessário com economia. Afinal, Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, exatamente para ouvirmos mais, 2 vezes mais do que falamos. Economize as palavras, fale apenas o que for necessário. Isto será bom para a sua vida, bom para as pessoas, e Deus será glorificado. Percebe-se, entretanto, frequentemente que muitos de nós cristãos estamos entrando em grandes confusões e, com isso, desagradamos ao Senhor. Por quê? Porque não obedecemos a essa importante orientação divina. Assim, ouça bem antes de responder e, após, fale com amor, com mansidão, somente o necessário. Fale sobre o domínio do Espírito Santo. Ele sabe o que fazer. Amém? Então, essa é a nossa lição, muito importante, extremamente importante, um ensinamento maravilhoso para todos. Esse ensino é para todos. Concluímos dizendo que é impressionante como um órgão tão pequeno como a língua pode mudar a trajetória do homem. Assim como o leme muda a trajetória do navio, alterando a sua rota, né? A rota da gigante embarcação. Enquanto os ímpios usam a língua para o mal, os crentes em Jesus são ensinados a dominar suas falas para que elas comuniquem a palavra de Deus e produzam bênçãos e não maldições. Oremos, né? Possamos orar como Davi estava orando ali no Salmo 19, versículo 13 e versículo de número 14. Que Deus nos livre da soberba, para que as nossas palavras sejam agradáveis ao nosso Deus. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.